6 e 3, vamos lá. 1, 2, 3, gravando então? Gravando. Muito boa noite aí a todos vocês. Obrigado aí pela oportunidade de ter vocês aí mais uma vez conosco, né? Aqui mais um podcast, né? Gravado, não vai ser ao vivo dessa vez, mas eu acho que gravado é melhor porque a gente consegue trazer um conteúdo de mais qualidade para vocês, editar o áudio e tudo mais, colocar um fundo musical. Acho que torna as coisas um pouquinho mais melhores, vamos dizer assim, mais produzidas, né? E vocês merecem também. Não esqueça de dar o joinha, dá o seu like, ativa as notificações lá no sininho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva também e compartilha para o maior número de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui, ele está fantástico. Todo o conteúdo do canal, a gente não fala nada sobre a gente, é mais sobre Cristo, é sobre a verdade da palavra, então vale a pena você compartilhar isso, tá bom? Hoje é sexta-feira, verso a verso aqui, é o tema do nosso podcast toda sexta-feira, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico. Meu Deus do céu. Esse aí eu não dormi direito à noite. Fiquei... Eu não dormi direito quando eu tinha que dar, né? Meu Deus do céu, Quando eu tinha verdade. que dizimar, eu não dormia direito não, porque minhas contas não fechavam, não batia. E aí se tira o dízimo, aí, enfim. Hoje a gente vai falar sobre dízimo, a gente vai falar sobre Malaquias, na verdade, né, o contexto de Malaquias, entender o que era o contexto da época, os versículos e tudo mais, para quem era aquele texto e o que a gente o que é pra gente nos dias de hoje, né? O que a gente consegue extrair de tudo isso. Então, vamos começar pelo dízimo, eu acho, né? Eu acho que vale a pena fundamentar isso e dizer o que exatamente é o dízimo, porque eu sei que na conta ali não fecha, né? Não fecha. A gente, fazendo esses podcasts aqui, muito provavelmente falando sobre dízimo, a gente vai arrumar alguma treta e tal, porque É isso que a gente quer. o calcanhar de Aquiles da galera. Né, principalmente de pastor, tal, como que vai falar de um assunto desse, ainda mais você sendo pastor, tal. E na verdade a nossa ideia é libertar a galera de algumas crendices que limitam a mentalidade da galera e que na verdade não são bíblicas na concepção que a gente aprendeu. A gente vai falar sobre dízimo, deixando bem claro aqui. No final você vai entender que eu não sou contra o dízimo, não é? Sim. Não é que eu estou aqui militando contra o dízimo, não quero que ninguém entregue nada na igreja. Que o dízimo é proibido, alguma coisa algum assim, milionário que tem igreja, que mantém a igreja sozinho. Não é isso. A ideia é a gente ser liberto de algumas mentiras dentro desse contexto. Conceito errado, né, de dízimo, né? Que é uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes aqui. Eu falei assim, cara, como que os caras manipulam a parada para se tornar real? E usar Malaquias 3, por exemplo, como um argumento firme, tipo, tá fechado o time aqui, ó, leia Malaquias, e aí você vai fechar. Só que aí ele já te deu o óculos, né? Ele já te deu o óculos da cor que ele quer que você enxergue, da forma que ele quer que você enxergue, e ele fala, pode ler aí agora. Aí você vai ler em uma ótica já aprisionada, você vai interpretar mal o texto. Mas aí a gente vai desde o comecinho interpretar o dízimo, a forma que ele era entregue, pra gente chegar lá em Malaquias e ler Malaquias verso a verso. E eu acho que é um dos textos base para todo pregador que vai pregar sobre oferta, sobre alguma coisa desse tipo, né? Dízimo, oferta, é Malaquias. E o contexto, na verdade, a ideia é outra. Você que não assistiu os outros podcasts, tem podcast sobre fundamentos apostólicos, né? A gente quebra também argumentos de outros conceitos também, não é só o dízimo, né? É importante a galera ser fundamentada de uma maneira correta, né? E a partir disso, pedir direção de Deus e eu tenho certeza que ele vai confirmar algumas coisas aí. Aí, se você quiser curtir, compartilhar... Isso aí. Vamos lá, então. Compartilha pra gente arrumar uma treta um pouco maior, né? Melhor engajamento e tal. Vamos lá, então. Qual que é o conceito de dízimo? Vamos lá. Como eu falei, né? Tipo o cavalo de guerra que a gente vai tocar agora. Provavelmente vai mexer com bastante gente e tal, então vou tomar bastante cuidado. Tá bom. Mas na tradução da palavra real é uma 10ª parte, basicamente é isso. E aí vai dizer que alguns reis antigos, a história diz isso, que em forma de imposto o povo separava 10% e entregava, por ser uma parte relativamente boa, aí vem uma parte relativamente generosa e que não trazia um efeito muito grande no contribuinte. Isso no período já pré-bíblico, ou pré-diluviano até, então tinha esse conceito. O que não dá para afirmar é que era um costume obrigatório, já desde antes da lei. Porque a gente vai ver, por exemplo, em Gênesis 14, Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque. Sim. Aí a galera, o dízimo é na graça, porque foi entregue, não existia lei mosaica ainda. Sim. Mas ali não está mostrando que ele sempre entregava o dízimo. Não era uma regra, né? Que era uma regra, exatamente isso.
Mas ele vai, ele pega o despojo, ele entrega para Melquisedeque, que era um rei sacerdote, uma figura que depois em Hebreus vai falar que era uma tipificação de Cristo. Mas aí ele entrega o dízimo e não mostra que era uma obrigação, né? Não dá para saber se era a forma que ele aprendeu, mas de fato era um costume da época que esporadicamente eles pegavam o recurso e entregavam esporadicamente. Depois, Gênesis 28, Jacó faz um voto, né? Ou seja, ele não entregava ainda o dízimo. E aí ele fala assim, eu vou entregar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Aí dentro dessa concepção desse voto, a galera também usa. Pô, é na graça e tal, ele fez o voto e Deus abençoou ele. Na verdade, o voto foi um ato de fé tão grande que ele falou, eu sei que o Senhor vai fazer. E quando o Senhor fizer, eu vou dizimar tudo que o Senhor me der, vou entregar 10%. Entendi. De novo, um fato esporádico, que não era obrigatório e não mostra que Jacó era fiel nos dízimos, depois entregando fracionadamente, mensalmente, Entendi. de uma maneira consistente o dízimo. Isso é para tentar conceituar que o dízimo seria na graça, ao invés de na lei. Exatamente isso. O argumento do cara normalmente beleza, o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, que não é nem o meu argumento. O cara vai falar, então você está falando que o dízimo é só para o Antigo Testamento? Não é o meu argumento. Você sabe que eu sou o cara que conecta a Bíblia inteira e que acredita, né, num Deus só. Então, e aí? Ele é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Então aí eu vou falar, não, ele está mais citado no Antigo Testamento. Aí o cara vai falar, beleza. Mas antes da lei, no período da graça, Abraão entregou e Jacó entregou, pô. É graça. Então é algo que é para ser feito, tal. Sim. Aquele lance Entendi. da fórmula, né? E Jacó fez o voto do dízimo, Deus deu para ele Já a sabe terra. como funciona, né? Vamos É. fazer igual que vai dar certo. Exatamente, pegando como uma fórmula. Não era isso. Entendi. Ali está demonstrado claramente. É mau caratismo falar que aquilo ali é o dízimo nos moldes da igreja hoje. Sim. Porque esse é o argumento. Se é na graça, a gente está no período da graça, na cabeça dessa galera, e estando no período da graça, os moldes são Abraão e Jacó, porque são exemplos de um período onde a lei não estava vigente. Sim. Aí você fala assim, não, beleza, só que foi esporádico, não foi nos moldes de hoje, não foi na intencionalidade de hoje. Eu posso ser bem radical nisso que eu vou falar, mas se for para colocar tudo em molde, daqui a pouco a gente vai ter um monte de altar. Aí a gente tentando sacrificar o filho, né? Exatamente. Porque já que Abraão fez isso, deu certo, porque Deus bradou lá e veio um anjo e... Aí é o lance que a gente estava conversando antes. E é tendencioso. Sim. O cara nunca vai fazer algo que vai prejudicar ele, mas que vai beneficiar. Então ele vai falar o quê pra você? Entrega o dízimo, porque o dízimo tá lá na graça. Beleza, mas eles se circuncidavam na graça. Era a galera circuncidada, não era um costume mosaico só. Sim. Era um costume de antes da lei também. Não, mas circuncidar não pode. A galera que não sabe o que é circuncidar, pode falar? Pode falar. Podcast, né? Pode. Os caras, eles chegavam a fazer uma filinha assim, ó, indiana. Meu Deus. Ainda tá uma sua, velho. Era no 8º dia, né? Era. Então eles pegavam as crianças, colocavam o órgão genital dela em cima de uma pedra, pegavam uma pedra de pederneira afiada Sim. e cortava a pele do prepúcio, que é a ponta Sem do pênis da anestesia, criança, sem anestesia. nada. Caraca, E cortava velho. lá. Por que não faz isso? Deus é pai. Mas Tô aí na a galera graça. quer pegar a outra parte, né, e colocar. Aí, Pega ver lá, argumento. o que dói menos. Isso aqui. Vamos isso entregar o aqui me dízimo que dói beneficia, mais. beleza. Esse daqui a gente fala que é o batismo, né? Que Exato. aí no Novo Testamento é o batismo, que vai substituir a circuncisão. Tá, mas aí não faz sentido, tá sendo tendencioso. Louco. E aí vira duas vertentes, né? Um da galera que entrega porque, eu vou tirar uma responsabilidade de cima de mim. E a outra galera que entrega por medo de sobrou 90, vão roubar meus 90, né? Então, um é por medo e outro é para se livrar da responsabilidade, né? Sempre relacionado à avareza, cara. Os dois tipos. A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente lê Legal. Malaquias, mas basicamente é isso. Entendi. Aí eu fiz uma separação aqui, porque depois na lei mosaica não é que foi instituído o dízimo, mas é que foi ali, não era algo que existia e foi instituído, entendeu? Sim. É algo que foi colocado, implementado ali, como uma forma de contribuição social, como se fosse um imposto hoje. Eles eram uma sociedade literal, eles Entendi. tinham um povo, eles tinham regras, saneamento básico, e todas as leis giravam em torno da convivência social, e, enfim, todas as leis que eram morais, religiosas, todas elas e civis, todas elas eram voltadas
pro bom andamento da sociedade. Entendi. E tinha a questão espiritual da coisa, porque era uma lei vinda de Deus para organizar aquele povo. Sendo assim, Males, lá em Levítico 27:30, eles institucionalizam o dízimo, e aí eles falam assim, vocês vão entregar um dízimo, e esse dízimo vai ser ao Senhor. Vocês vão poder comer ele só na presença do Senhor. Mas vocês vão comer esse dízimo na presença do Senhor. Vocês vão separar e vocês vão se alimentar. Levítico 27:30. Depois você lê lá na sua casa. Era para alimentação da família. E ele tinha 3 vertentes quando eles traziam ao Senhor. A família deles comia, era distribuído para o próximo, para o pobre, e era sustento para os levitas. Então tinha essas 3 vertentes, e o dízimo era trazido para a casa do Senhor para comer na presença do Senhor. Quase uma ceia do Senhor. Quase uma ceia. O segundo, Deuteronômio 12, era para comer na presença do Senhor. Ou seja, eles vão dizer que era um dízimo festivo. Então, nas festas, eles tinham um recurso separado. Percebe-se organização nisso. Separado, para que não... não tenho. Não, nas festas você vai ter, porque é uma regrinha básica que você vai separar ali. E no momento das festas, vocês vão comer com todo mundo, diante do Senhor, na festa do Senhor. Economia já desde cedo, né? Já estava separando as coisas ali. A gente percebe que ali é muito mais que uma lei simplesmente religiosa. Sim. Era organizacional, cara. Não à toa, culturalmente, o judeu é organizado nas finanças dele. José recebe uma direção dessa quando entra o tempo de seca lá e fome no Egito, né? 7 anos de fartura, aí vai pegar uma 10ª parte, vai guardar. E aí, quando viesse os anos de trevas, os anos de fome, ele pegava e começava a partilhar pro povo, né? E aí não tinha lei mosaica, certo? Não tinha. Então, aí você pode usar esse argumento para pregar na graça o dízimo, cara. Uau. Entendeu? Então é isso que os caras fazem mais ou menos. Então Entendi. Deuteronômio 12 vai falar de um outro dízimo que era para comer diante do Senhor. E Deuteronômio 14 vai falar sobre um outro dízimo que era para ser entregue de 3 em 3 anos. Ou seja, calcula comigo aqui. 10% que era para ser levado diante do Senhor para comer com a família e com o próximo. 10% que era para as festas. E mais 10% que era dividido em 3 anos. Ou seja, mais 3,3%. Então, os dízimos da renda total do judeu, cada judeu entregava para o Senhor, no período da lei, 23,3% da sua renda. Tem uma conta grande aí, né? Então, aí agora o pastor vai me amar, né? Porque ele vai falar, agora o meu dízimo que eu vou cobrar na igreja não é mais de 10%. Agora, vou cobrar 3%. Você abriu um caminho grande. Abriu um caminho grande. Por que eu estou falando tudo isso? É para aumentar a contribuição na igreja? Não. O que eu estou falando é que o dízimo de Malaquias 3 e que a igreja prega não está no mesmo molde. Não tem como usar uma coisa para... Não tem como usar o dízimo nesse formato lá que está escrito os dízimos, né? Falando dos 3, depois a gente vai ler lá com atenção. Sim. Para usar como argumento de que a galera tem que trazer 10% para a igreja hoje, senão vai ser roubada. Porque ele não estava falando de um dízimo de 10%. Ele estava falando de outros moldes de outras situações, e a gente percebe aqui que a utilização do dízimo nas 3 partes tinha uma mistura em que o povo podia comer, era dividido entre os pobres, eles se relacionavam ali diante do Senhor comendo, comiam com a família diante do Senhor. Então, você imagina, você pegar o seu dízimo e falar, beleza, vou comer com a minha família na igreja, né? E era o que eles faziam lá na época. Então, o dízimo pregado hoje, ele não está nos moldes. Abre sua Bíblia aí em Malaquias 3, eu vou pregar o dízimo para vocês. Por isso, vocês têm que entregar 10%. Beleza, ele não estava falando de 10%, o molde era completamente diferente. E o problema histórico disso a gente vai chamar de anacronismo, que é o quê? O cara pegar algo lá e tentar modificar para trazer hoje aqui. Deixando bem claro, eu não sou contra o dízimo institucionado pela igreja. Poxa, a gente tem uma quantidade de pessoas e a gente, por bem, acha que essa galera tem que entregar o dízimo. Ela não vai se enquadrar em Malaquias 3. Ela vai se enquadrar em alguns outros textos que eu vou dizer aqui, que melhor encaixam para a gente ter um argumento melhor para o dízimo. Aqui na Lara, a gente tem um outro molde ainda, que a gente fala pouco sobre dízimo, mas a gente dá liberdade para a galera. Mas é importante a gente argumentar sobre todos esses assuntos aí. Eu tenho 2 perguntas para fazer, mas antes eu peguei um resuminho aqui. Então, o dízimo, na verdade, ele estava previsto no Antigo Testamento, era um tributo que eles pagavam, mas é engraçado porque ele era voluntário
isso servia para alimentar as pessoas, né? Tipo, para compartilhar e para trazer ali tanto uma manutenção dentro do próprio corpo, né? Vamos dizer assim, eclesiástico ali dentro, quanto para alimentar as pessoas que precisavam e necessitavam e também desfrutar daquilo que Exatamente isso. E é colheram. muito difícil a galera entender, por exemplo, que era uma teocracia, cara. Ou seja, a lei ela era regida ou ela era os julgamentos e todas as coisas aconteciam no templo, cara. Porque era lá a casa do tesouro. Então eles pegavam os recursos e era a Louco. manutenção social. Então você imagina, eles entregavam isso e era o tributo para a manutenção do templo, E entender que precisava fazer a manutenção, do mais, né? templo e dividir para que a sociedade como um todo tivesse uma igualdade social um pouco melhor. Existiam muitos desfavorecidos, que eles falavam que eram os órfãos, viúvas e estrangeiros. Era a parte mais vulnerável. E essa parte, apesar de estar no meio deles, não seriam desamparadas por causa da entrega do dízimo Entendi. dessa galera, além do templo, que existiam pessoas que trabalhavam lá dentro. Entendeu? Que não tinham porção Entendi. na terra. Entendi. Então era uma coisa organizacional perfeitamente explicada ali, quando você tem a ótica de uma organização social ali. Que louco isso, né? Um outro texto acho que a galera também pega para falar sobre isso é o de Jacó, né? Que ele fala assim, se o Senhor me abençoar nessa jornada, tudo que eu fizer ou tudo que o Senhor me der, eu certamente te darei o dízimo, né? Pegam isso como regra também, né? Aham. É o que eu falei de Gênesis capítulo 28 lá. É esse texto justamente Esse que ele texto, fala. justamente que ele esse fala. texto. Ah, louco. Eu aprendi uma outra parada também, que eu não sei se está em um dos textos que você leu ou se você vai explicar ele mais pra frente. Eu aprendi que era assim, os levitas, eles eram, vamos dizer, serviçais, assim, cuidavam ali da organização da casa, né? Eram responsáveis por montar a tenda, desmontar a tenda. Então, quando as tribos foram divididas, cada tribo dava um 10% e esses 10% iriam para a tribo de Levi. Irão para os levitas, porque aí como eles organizavam a casa, vamos dizer assim, eles se alimentavam disso, né? Tanto que hoje em dia é usado isso como desculpa para alimentar o pastor, por exemplo. Já que o pastor cuida da casa, dá todo mundo dízimo, só que aí também a conta não vai bater, né? Porque vai 100 mil pessoas entregando dízimo, ele não vai ter a 13ª parte, né? Das tribos. Tudo isso tem argumentação bíblica, tá? Aham. A gente não vai falar com pessoas bestas sobre o assunto. Por exemplo, quantas tribos eram? 12 tribos. 12 tribos. Aí você tira uma que não tinha porção na terra, que era Ficou Levi, 11. certo? Levi, então, não entregava 10%. É. Outras 11 entregavam 10% para Levi. Aí você faz a conta aí. 10% de cada uma vai dar 110%, certo? E as Certo. outras tribos ficavam com 90%. Ou seja, o sacerdote deve ter honra maior financeira. Isso na concepção da galera de dízimo, entendeu? Um outro ponto que a galera vai usar, todos esses argumentos eu sei porque... Tá bom. Entendeu? Entendeu? Um outro ponto interessante é que assim, eu não sou contra a honra de um pastor que vai se dedicar à palavra, que vai trazer uma palavra boa. Ele não é um peso para a igreja. Sim. Só que eu acredito que ele não pode diferenciar a questão social dele ou como que eu posso dizer isso sem ser ofensivo, gente? Vou falar a real. O cara não pode ser ganancioso a ponto de ter uma BMW Sim. e ser pastor na zona leste do povo que é simples, cara. Exatamente. Então não condiz, não bate a conta. Aí o cara é um multimilionário, por quê? Porque ele está comendo do dízimo da galera, usando a argumentação bíblica, que não tem tanto fundamento quanto a gente vai ver aqui, para se beneficiar a sua família. E normalmente, cara, ele está mentindo um monte, ele está manipulando um monte, e nem vai entrar na cabeça dele essa palavra, que apesar de eu ler a Bíblia aqui na frente dele, ele vai bloquear e ele não vai ouvir. E o pior, tem um monte de outras pessoas que são avarentos também, que sustentam isso, porque querem ser liderados por um Superman, né, velho? É melhor eu ser liderado por um cara que tem uma BM, pô. O pastor vai chegar de bike na igreja, vai chegar a pé. Andando. A gente quer, né? Eu tava até ensinando um menino lá de Moçambique, ele vai acompanhar, o Arthur. Assim, eu vi algumas fotos dele de terno no meio da galera e tal. Pô, é um lugar calorento, é um lugar É um estereótipo, né? difícil, tal, de você estar com uma roupa de calor lá. E eu falei pra ele, cara, quando você estiver no meio da criançada e no meio da igreja, usa uma roupa comum. Sim. Porque a ideia não é você ser o Superman, é você ser gente da gente, pô.
Uau. Mas a galera quer colocar um povo num pedestal e aí é legal, né, mano? Seu líder tá lá nos Estados Unidos, tá? Você não tem dinheiro nem pra pagar a tua conta de água, você dá seu dízimo lá certinho. Mas aí seu líder tá lá na Espanha, tá lá no Japão, dando um rolê da hora, pagando com o seu dízimo, um monte de rolê lá, e vai voltar pra cá e o padrão de vida dele não condiz com o da comunidade que ele congrega, que ele lidera. Sim. Então, pra mim, isso é uma problemática enorme, Malis, que você falou. E a galera fala tanto pra gente ser imitadores de Cristo, né? E Cristo andava com os 12, se alimentava com Cheirão os 12. de ovelha. É, cheiro de ovelha. Se alimentava com os 12, andava com os 12, estava o tempo inteiro com os 12, né? Com os 12. E essa galera aí que lidera um corpo, né? Vamos dizer assim, uma igreja, hoje entrou na moda do coaching, na moda de tem livro, lança curso, lança canal no YouTube, e aí vai. Aí, se for pensar por essa ótica de, tá trabalhando para a igreja e eu vou me alimentar da igreja, então beleza. Então, dissolve as empresas que você tem. Uhum. Vamos dizer assim, né? Usa para benefício da comunidade. Exatamente. Compra uma van boa e leva o pessoal, igual você faz com o carro, né? Só que não é uma van boa, né? Um C3. Não é uma van boa, é um C3. Que a gente enfia todo mundo lá dentro e vai entregar em casa. Entendeu? Eu acho que seria essa condição, né? Tipo, tá disposto então para ajudar a comunidade, vai se alimentar da igreja, então beleza. Esteja disposto, né? Exatamente. A comunidade está crescendo muito, a galera está entregando, está dando certo nos negócios e tal, e o cara sobejou. O que a gente vai fazer? Vai comprar um carro melhor pro pastor? Não. Cara, a gente vai conversar com a comunidade para a gente atender e ampliar a influência da comunidade. Sim, as frentes assistenciais. As frentes assistenciais, assim. Por meio disso, entendeu? Sim. Então aí a gente consegue estruturar uma mentalidade que não é uma mentalidade franciscana, de pobreza, tal, amar a pobreza, mas de justiça mesmo. Mano, a gente está na Zona Leste, né? Não tem cabimento eu trabalhar na igreja e eu ter uma BMW. Sim. A gente tá na Sapopemba, no meio de 4... O Evoque, igual a gente já viu. Evoque. Né? Tipo, o pastor chega aqui com a Evoque, velho. E aí ele é sustentado pela igreja. A galera passa fome, a galera rala pra caramba. Então, a ideia é a seguinte. Beleza, a gente tem alguém para trabalhar? A gente vai fazer um levantamento da média salarial do bairro e a gente vai pagar alguém para trabalhar na igreja na mesma condição que todos os irmãos da igreja. Sim. Não vai esbanjar, não vai ganhar relógio Rolex. E na moral, se está sendo sustentado pela igreja, contas pagas pela igreja, mano, se vai sobejar é porque você não vai guardar o seu salário e, enfim, né, vai usando ele da melhor forma. Mas as contas estão sendo pagas pela igreja, né? O salário pago pela igreja. Da onde está vindo tanto dinheiro assim, né? Como que ele cresce dessa forma? Como tem um carro do ano? Como viaja todo ano, né? Tem umas coisas aí que a gente cobra até dos políticos isso, né? Porque não cobrar de um público, pastor? Né? E é dinheiro público. O que eu penso assim, Malis, por exemplo, o cara tem uma comunidade lá em Alphaville, velho. E aí ele mora lá. O custo de vida desse cara vai ser muito maior. E ele tem uma mega comunidade lá. Então é equivalente. Sim. Agora a gente escolheu ter uma igreja aqui na Zona Leste, no meio da comunidade. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Mas a gente sabe que não é assim, né? É verdade. É o que eu disse pra você. Eu tava conversando com um menino lá de Minas Gerais, meu amigo, Isaac. Ele falou assim, pô, mano, eu acho que o pastor tem que ser integral. Pra ele estudar a palavra, pra ele atender a galera. E isso não é um peso para a igreja. Na verdade, isso é um alívio para a igreja. Né? Mesmo que ela tenha que desembolsar um salário para o cara ficar lá e sustentar a família dele e ter isso. Sim. Eu concordo com isso, mas eu não concordo com o abuso disso, cara. É o padrão de vida que vai levar em cima disso, né? Que é absurdo. É absurdo. A gente conhece igrejas super pobres que o cara tem 3 helicópteros, tem jato, tem um monte de coisa. E, cara, e depois chega na galera e fala assim, pô, a gente vai comprar não sei o quê, vamos fazer aqui um rateio entre a gente. Aí a galera toda rateia, mas ele não vende um helicóptero para fazer a parada, o rateio. Verdade. O padrão de vida do cara é absurdamente diferente das pessoas. É faraônico, né? É um sistema sustentado por gente pobre que tá dando tudo de si pra nada. E deixar bem claro que isso não é indireta pra igreja A ou B, não. É só abrir lá o Instagram que você vai ver um monte de igreja. Tem MC que eu já vi que... não vou citar os nomes, lógico, daqui a pouco vão me matar aqui. É que a galera fica ofendida, mas tem, porque... né? Tem muito. Porque o coração caído é assim, cara. Virou um negócio. Tem falso pastor, mas tem povo falso também. Sim. Tem bode no meio da igreja.
que sustenta esse tipo de sistema, entendeu? Aí o cara, tá querendo brigar por causa disso? Beleza, é um bode, cara. Não entendeu nada. Absolutamente nada. Tá sustentando esse sistema e vai continuar, vai perpetuar isso. Mas tem um dia que o senhor vai voltar, né? E essa é a nossa esperança.